nós cremos que o objetivo de Deus é não apenas ter filhos, mas filhos maduros. Amém, irmãos? Nós precisamos ter como meta de vida sermos filhos maduros, né? Nunca me esqueço de uma vez que eu vi uma pessoa, você sabe, nessas mídias sociais você tem lá o seu perfil, né? E aí você escreve lá alguma coisa, né? É uma espécie de lápide antecipada, né? Porque antigamente só escrevia quando a pessoa morria na lápide, né? Pai, filho, bom esposo. Não, agora o pessoal escreve antes no perfil da mídia social, né? E era uma moça e ela estava assim, obrigado, Laila, assim, filha mimada do pai. E eu falei, bem, errado não tá, né, irmãos? Mas eu falei, isso tá a cara da igreja nesses dias, sabe? Um monte de filho mimado. Mas será que é isso que o pai quer da gente, irmãos? Né? E infelizmente muitos crentes são filhos, né? Tem uma experiência verdadeira. E você sabe, a igreja brasileira passou por uma transformação muito boa, porque você tinha os conceitos do novo nascimento, da conversão das pessoas, mas a igreja brasileira não tinha ainda atingido a intimidade com o Pai. Então você orava a Deus, era Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que estás aí no céu. Botava a mão assim para não cair o teto na sua cabeça. E você sabe, Deus era uma coisa muito distante, né? E as pessoas tinham uma reverência, né? Você sabe, irmãos, intimidade não é irreverência. Eu vejo alguns crentes bravos, vocês cantam você para Deus, né? Bem, eu já fui criado numa geração que eu falava você para os meus pais, né? E não é isso que me faz alguém que respeita ou não respeita, né? Mas tem gente que não consegue, amém, né? Nós precisamos aprender a conviver com diferenças. Mas a igreja tinha uma relação muito distante com Deus. E eu vejo que o Espírito Santo foi trabalhando numa geração, começou ali, talvez em 1990, né, com as igrejas famosas nas comunidades, e foi crescendo um ambiente de intimidade com Deus, o que é muito bom, né? Agora, a igreja se tornou muito íntima de Deus, mas nesse ambiente de intimidade, pegou um monte de gente que era órfão, que não teve a experiência de paternidade com Deus, e aí, você sabe, quando a pessoa nunca conheceu o pai, e aí de repente ela conhece, ela quer fazer toda a infância de novo, que tudo aquilo que ela não viveu na infância, ela quer viver, né? E aí você cria uma igreja que tem intimidade, que conhece a Deus, que se relaciona com o Espírito Santo, mas ela se relaciona ainda de forma infantil, né? Você tem pessoas que de fato conhecem a Deus, né? Eu estava ministrando aqui para os irmãos, tem pessoas que são muito íntimas de Deus, né? Homem de Deus, mulher de oração, mas é uma intimidade infantil, porque ela não saiu dessa fase, né? Qual que é a diferença do filho maduro? O filho maduro, ele tem intimidade, talvez não tenha aquelas coisas ainda da infância, né? Ele tem a intimidade, mas ele também entende o seu papel, entende a sua função e ele se move, né? Mas o movimento da intimidade ainda o movimento da infância, aquele movimento, você sabe, às vezes no sábado principalmente, quando meus filhos não têm aula, né? E a gente se dá o luxo de acordar mais tarde, e aí às vezes eu acordo, fico na cama, daqui a pouco eles acordam, eles vão lá para o quarto, eles sobem na cama, e aí eles ficam lá na cama e não querem sair mais de lá. Mas esse é o filho na infância, né? E infelizmente muitos crentes que descobriram a intimidade, descobriram um relacionamento verdadeiro com Deus, mas agora não querem mais sair da cama, não querem mais sair desse ambiente de intimidade, que de fato é um ambiente muito gostoso. Mas há tempo para todas as coisas. Há um tempo do desfrute da intimidade, mas há um tempo de cumprir o propósito. A Bíblia fala que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus, né? Então o que é remir o tempo? É cumprir o propósito de forma acelerada, irmãos. Não há tempo da gente ficar com distrações, né?
conversando ainda com a Andressa vindo para cá no carro, né? Que a gente não faz eventos para ficar entretendo as pessoas, não fica enrolando e dando volta. Não, nós temos um propósito, e a Bíblia fala que nós precisamos remir o tempo, porque as coisas estão se acelerando, as coisas estão passando, e deixa eu dizer, nós temos uma vida só para servir a Deus. Né, meus filhos, eu estou falando deles, há pouco tempo eu estava segurando no colo, agora o menino já está crescendo, daqui a pouco você nem percebe mais, e a vida passou, e você, o que você construiu diante de Deus? O que você vai apresentar de obras? Qual a tua relação? Qual foi o seu crescimento na sua vida cristã? Sabe, e é isso que o Pai espera de nós. O Pai, ele espera a intimidade, mas ele quer ter filhos que sejam a sua expressão. Deus, quando cria o homem, ele faz a imagem e semelhança, porque Deus queria que ele fosse expresso na terra. Nós precisamos expressar o caráter de Deus. Sabe, Deus não é menino. Eu sei que por causa da influência católica no Brasil, ainda tem muito aquilo do menino Jesus, né? E aí a gente pensa em Jesus, aquela criança indefesa. Não, Jesus é o rei poderoso, amém? Que vem montado num cavalo branco, justiça. Então, nós precisamos entender isso, e nós somos chamados para ser a expressão do Senhor. Somos chamados como igreja a ser expressão de governo, de maturidade, expressão de sacerdócio do Senhor na terra. Por isso nós, como crentes, precisamos aplicar as nossas vidas para poder crescer em Deus e avançar, né? Precisamos deixar as coisas da infância. E como eu falei, irmãos, não sou contra a intimidade, ela é muito importante, mas além da intimidade, nós precisamos amadurecer para um propósito que Deus tem para a sua igreja. A igreja não é lugar de entretenimento, irmãos. Você quer se entreter, você vai ao cinema, você vai a um show, você vai... Igreja é um lugar de trabalho, é um lugar onde nós aprendemos e onde nós crescemos, onde nós avançamos, onde nós experimentamos a filiação espiritual, mas onde nós nos tornamos pais e mães espirituais de uma geração que está carente de referências, uma geração que não encontra homens e mulheres de Deus. E a Bíblia fala que nós somos como luzeiros nessa terra, e a Bíblia fala que se a luz ela não é para iluminar, se o sal não é para salgar, para que ele vai servir, irmãos? Sabe, então a nossa geração, ela precisa fazer a diferença, ela precisa ser uma referência. Mas ao contrário disso, muitas igrejas estão se amoldando ao mundo, estão se tornando semelhança do mundo. Não, nós precisamos ditar o tom, nós precisamos estabelecer as coisas. E esse passo, ele é determinado por filhos maduros. Crianças, elas não entendem o propósito. Por isso é importante crianças confiarem nos pais, né? E os meus filhos confiam. Papai, onde nós vamos? Nós vamos para tal lugar. Mas ele não entende o porquê, as implicações, por que nós estamos fazendo aquilo. Simplesmente confia. Irmão, se você não tem maturidade, confie em Deus, confie nos seus líderes, seja submisso, que você já vai se dar muito bem. Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá longe os dias na terra. Você já fez bom demais. Mas se você quiser sair da infância, você precisa crescer para entender o propósito daquilo que você está fazendo e fazer as coisas que têm que ser feitas. Né? A criança faz aquilo que dá prazer, mas o adulto ele faz aquilo que precisa ser feito. Então é interessante, né, esse movimento da intimidade, né, da infância espiritual. E as pessoas são muito sensitivas, né? Ah, pastor, eu senti muito forte a presença. O sentimento geralmente é um arrepio, né? Que os crentes, não, estava forte a presença, deu uma vontade de orar, tá ok. Mas ainda que você não sinta, não estou com vontade, não tem problema não. Você vai com vontade ou sem vontade, você precisa fazer as coisas. Você não faz só o que dá vontade. Então nós não podemos ser movidos por arrepios, não podemos ser movidos por sentimentos, nós temos que ser movidos por propósitos, ser movidos por decisões, ser movidos por direções da parte de Deus. E é importante que você, como crente, tenha direção.
Se você não sabe ainda o propósito de Deus para você, faz assim, ó. Deu certo? Então ainda tá em tempo de você descobrir qual que é o propósito. Se você está vivo, ainda está valendo. Ah, mas eu sou muito velho. Não importa. A Bíblia conta de uma parábola dos trabalhadores que chegaram na primeira hora da manhã, dos outros que chegaram na metade do dia. Outros chegaram no fim da vida, no fim do dia, e receberam da mesma forma. O importante é você ser achado fiel. Amém? Aliás, na Bíblia, mais vale o fim das coisas do que o começo delas. Mais importa como você termina. Então, uma das características é você entender quem você é dentro dessa estrutura, né? Porque uma das coisas que talvez vira a chave quando você sai da infância para uma vida adulta ou para a adolescência é perceber que o mundo não está mais girando em torno de você. Mas o mundo, ele está, e você é uma peça dentro dessa engrenagem tão complexa, né? E a vida cristã é a mesma coisa. Tem crentes que ainda pensam que tudo está em função deles, né? Que Deus acorda pensando neles e qualquer coisa dá errado é o diabo fazendo alguma coisa contra eles e é aquela luta, céu e inferno em função da vida dele. Mas não. Nós fomos criados como peças que se encaixam num propósito maior. A Bíblia fala que Deus nos predestinou, né? Para andarmos nas boas obras que Ele de antemão já havia estabelecido. Ou seja, o plano, ele existe muito antes de você. As coisas que Deus estabeleceu e propôs para a sua vida, elas já foram estabelecidas antes que o mundo viesse a ser mundo. Quando Deus cria, o propósito já está estabelecido, irmãos. Aliás, todo mundo que cria, já cria com alguma função. Ninguém cria uma ferramenta e fala, agora eu vou ver para que serve. Não. Primeiro você tem a demanda, você tem o projeto, depois você cria. Quando o homem ele é criado, já viu uma vocação para ele. Você já parou para pensar nisso? E se existe isso, você já parou para pensar se você está vivendo esse plano, esse projeto, esse propósito de Deus no plano individual da sua vida? Sabe, são perguntas que a gente deveria considerar, irmãos. Porque a Bíblia fala que um dia nós vamos estar diante do Senhor. E que nós vamos dar conta das coisas que nós fizemos. Veja, não é um julgamento para que você seja condenado, não. Porque filhos são filhos e sempre serão filhos. Amém, irmãos? Mas entre filhos, há filhos e filhos. Né? Nós falamos aqui daqueles que vão ser as primícias, os primogênitos, aqueles que vão receber a porção dobrada, que vão receber o legado espiritual do Pai. Adão, quando veio à existência, foi isso que ele recebeu. Foi feita a imagem e semelhança e foi lhe dado autoridade para dominar sobre o mundo. Você acha que o plano de Deus mudou, irmãos? Deus não muda. Você acha que Deus foi pego de surpresa por causa do pecado? Não. Deus sabia que o homem ia pecar. Lá em Apocalipse fala que Jesus é o cordeiro que morreu desde o princípio. Não pensa você que Deus demorou 4.000 anos para ter essa ideia, né, de mandar Jesus. Não. Quando Deus cria o homem, Jesus já tinha morrido pelo homem, antes que o homem pecasse. Por isso que Deus pôde falar para o homem, para a serpente: hoje você feriu o calcanhar da mulher, mas da semente dela vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça. Porque já havia acontecido. Deus não é pego de surpresa, irmãos. Você sabe, tem muitas coisas que Deus permite por nossa causa. E talvez se o homem não tivesse pecado, eles podiam falar como os anjos, né? Mas Deus nunca deu oportunidade para a gente, né? A gente nunca teve escolha. Nunca teve escolha. Eu sou obrigado a adorar a Deus. Talvez fosse isso que estava no coração de Lúcifer quando ele pecou.
Ou talvez o homem pensasse, Deus só me ama porque eu faço tudo certo. Porque não tem nada de errado. Então Deus nos dá a liberdade, nos dá o livre-arbítrio, ainda que isso levasse o homem a cometer um erro. Mas no erro do homem, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. No erro do homem, Deus usou para provar que ele amava o homem, ainda que o homem estivesse sujo. Porque a Bíblia fala que Deus nos ama quando nós ainda éramos pecadores. Se você chegou aqui nessa manhã com a dúvida, será que Deus me ama? Ele já te amava há muito tempo. Ele já te amava antes de você vir à existência. Ele não te amou agora que você virou crente. A Bíblia fala que Ele te amou quando você vivia no pecado. E o que diremos agora então, irmãos? Sabe, o Senhor mostra o seu amor através disso. Sabe, e hoje eu podia deixar o do jejum aqui. E hoje eu queria falar, irmãos, um pouquinho a respeito do jejum. Porque o jejum está dentro de uma das características que tem sido perdidas na igreja, né? Muitas pessoas, esse negócio de jejum, eu lembro que a minha avó fazia isso, esse aí mesmo. Jejum era coisa da minha avó, pastor. Eu ia lá, né? Vovó usava coque, tinha aquele cheiro de alho. Tinha povo antigo, comia muito alho. E agora a igreja, esse negócio está fora de moda. Nós estamos na graça, pastor. Na graça não tem jejum, não tem sacrifício, né? E eu estava meditando nisso com os irmãos, né? Sabe, na graça é que existe sacrifício. Porque na lei, tudo que você faz, todo sacrifício é na verdade uma troca. Você faz tal coisa para receber outra. Então não é um sacrifício. É só uma moeda de pagamento. Mas na graça é sacrifício. Por quê? Porque você já recebeu todas as coisas. Em Cristo Jesus, Deus já te deu todas as coisas. E ainda assim, você decide se sacrificar ao Senhor. Né? Como eu estava falando a respeito da oferta. A oferta só existe na graça. Porque na lei, tudo aquilo que você entregava era parte do pagamento da dívida. Só quando a sua dívida foi paga que você pode ofertar alguma coisa. Então nós precisamos entender, porque muitas pessoas entendem a graça como a falta de necessidade de fazer as coisas. Mas é agora que nós deveríamos fazer mais, porque agora nós temos a certeza que essas coisas vão funcionar. Não precisa ficar orando, né, pastor? Mas a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora que eu sou justo que eu vou orar, porque agora eu sei que a oração vai funcionar. Então o jejum é uma dessas coisas, né? Mas eu sei que muitas vezes nós temos entendimentos errados e a nossa mente não foi renovada para o significado do jejum. Então eu queria explanar algumas coisas aqui. Primeiramente, o que não é jejum, tá? O que não é jejum? E a primeira coisa é que jejum não é uma troca com Deus. Né? Muitas pessoas falam, pastor, eu vou jejuar para eu receber tal coisa. Não faça isso. Se você quer receber tal coisa, sabe o que você tem que fazer? Pedir. Lá em João 16, 24, Jesus fala assim: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Você sabe, muitas vezes nós não temos, porque não pedimos. Não, pastor, mas eu preciso pedir e fazer um voto. Eu preciso pedir. Não, Jesus não está dizendo isso aqui. Não, mas eu tenho que pedir e fazer uma promessa. Não. Você tem que pedir. Entendeu? Quando você pede e coloca mais alguma coisa junto, você não está mais recebendo de graça, você está querendo pagar. E aí é complicado, porque Deus não quer te vender. É mais ou menos assim, olha, eu vou te dar. Quanto que é? Não, eu vou pagar. Não, se você for pagar, eu não quero te dar. Eu só te dou se for de graça. Amém? Os irmãos estão entendendo? Porque qual que é o problema?
As bênçãos não têm preço, irmãos. Ah não, se eu subir, se eu andar a pé daqui até Clearwater, Deus vai... Quem disse que esse é o preço? Quem te falou que é isso que Deus quer por isso? Ah não, se eu fizer tal coisa, quem falou? Sabe, tudo que o homem faz diante de Deus é muito pouco, perto do que Ele fez por nós. Então nós temos um problema, porque o homem ele é muito pobre para comprar qualquer coisa de Deus. Mas por outro lado, Deus é muito rico para querer vender qualquer coisa para nós. Então a única forma de se obter qualquer coisa dos céus, qual que é, irmãos? Se for dado. Amém? Estou falando de jejum, mas isso aqui você pode aplicar em tudo na sua vida. Sabe? Peça ao Senhor. Não queira barganhar com Deus, não queira comprar nada. Você não tem dinheiro, você não tem como comprar. Eu sei que os crentes criticam muitas vezes a fé católica, porque a fé católica, né, tem a questão de venda de indulgências, né, tinha, né, na época ali que Lutero faz a reforma da igreja, mas ainda muitos acreditam em fazer promessas, mas você sabe, o crente faz de uma outra forma. O crente acha que compra a Deus com a quantidade de oração. Ah não, se eu orar 2 horas por dia, Deus vai fazer tal coisa. Ou acha que, não sei de que forma, eu vou jejuar aqui para Deus fazer. Está querendo comprar a Deus do mesmo jeito, irmãos. Não queira comprar a Deus. Se você quiser receber alguma coisa de Deus, receba de graça. Quando você tem esse entendimento, você está reconhecendo diante de Deus. Ninguém tem nada se do céu não lhe for dado. Porque qual que é o problema? Se você acha que você consegue comprar alguma coisa, você olha para o que você tem hoje e você pensa que quem que conquistou? Você. É ou não é, irmão? Você vê um irmão num carrão, você fala, não, esse cara aqui deve ser de oração, deve ter uma intimidade com Deus. Não, às vezes ele só pediu. Sabe, nós precisamos entender isso, que diante de Deus, irmãos, nós não conseguimos negociar. A única forma de obtermos qualquer coisa de Deus é se Deus nos der. Amém? Então o jejum não pode ser usado como moeda de troca com Deus. Não adianta você chegar, não, eu vou jejuar para Deus fazer tal coisa. Ou como alguns crentes pensam, né? Eu vou jejuar para Deus salvar a minha família. Fica parecendo assim que Deus não queria, né? Mas já que você insistiu tanto, eu vou salvar a sua família. Sabe, homem nenhum vai conseguir mudar a ideia de Deus, irmãos. Sabe, nós não jejuamos para conquistar as coisas de Deus. Amém? Que mais? Jejum também não é um sacrifício pessoal, né? Porque, você sabe, às vezes eu vou me sacrificar diante de Deus. Sabe, isso também é uma ideia errada, porque só existe um sacrifício que agrada a Deus, o sacrifício de Cristo. Né? Não há valor em nós mesmos se não for através de Cristo. Então, também é uma ideia errada. Uma outra coisa que as pessoas às vezes pensam, né? Jejuar é ficar sem comer. Né? E aí às vezes eles passam fome, mas não fizeram o jejum. Jejum ele não é ficar sem comer. Jejum é você mudar de alimento. Está entendendo? Você não vai ficar sem comer. Você vai mudar de alimento. E esse é o problema. Tem gente que acha que é só ficar sem comer. Pastor, eu jejuei 20 dias, 30 dias. Não aconteceu nada. Você só ficou sem comer. Porque jejuar é substituição de alimento. Porque Jesus, quem falou? Nem só de pão viverá o homem. Amém? Mateus 4:4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então jejuar é você trocar de alimento, para você deixar de se alimentar naturalmente e se alimentar espiritualmente, por um período de tempo. Amém, irmãos? Então agora que eu falei o que não é o jejum, eu queria falar para você o que é o jejum. E por que é importante para que nós façamos jejum? Mas pastor, se não é para receber nada de Deus, para que eu vou fazer jejum? Você vai entender. Então, primeira coisa, irmãos, é que o jejum, ele sempre foi uma prática cristã. Como eu falei, parece que agora a igreja tem perdido
essa prática, né? Você sabe uma coisa que todo crente, você pegar há 30 anos atrás, vou falar 30 para não parecer muito velho. Há 30 anos atrás, todo crente lia a Bíblia, orava e jejuava. Sabe, a igreja tem perdido essas coisas. E, infelizmente, da mesma forma que ela tem perdido essa prática, ela tem perdido muitas coisas de Deus. Porque a Bíblia fala que o povo ele perece pela falta de conhecimento. Você sabe, tem muitas coisas que nós temos direito, que nós poderíamos estar desfrutando e não fazemos porque temos ignorado essas práticas da vida cristã. Então, o primeiro motivo porque nós devemos praticar o jejum, porque ele é uma prática da vida cristã. Lá no Sermão do Monte, Jesus, em Mateus 6, no verso 16, ele fala o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que estão jejuando. Em verdade lhes digo que já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que te vê em secreto. E o seu pai que te vê em secreto o recompensará. Então Jesus, lá em Mateus 6, ele fala o seguinte: quando vocês jejuarem. Engraçado que ele não fala assim, se vocês jejuarem. Não, se você um dia resolver jejuar, eu vou te ensinar aqui. Não, Jesus ele fala quando vocês jejuarem. Era uma prática cristã, né? Dizem os historiadores que os discípulos de Jesus, os cristãos ali do primeiro século, eles jejuavam uma vez por semana. E os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Mas uma vez por semana era normal que eles jejuassem. Agora, por que era importante para eles poderem jejuar? Segundo motivo, então, o que é o jejum? Porque o jejum é essa mudança de alimento. Ele vai fortalecer a nossa sensibilidade espiritual. Você sabe, irmãos, a gente vive muito dependente dos nossos sentidos naturais. Nós interagimos com o plano físico, com o plano natural. Mas nós não somos apenas matéria, nós somos espíritos. Amém? Existe um mundo espiritual. Amém, irmãos? Eu espero que você creia. Se você está aqui, você deve crer no mundo espiritual. Mas você sabe, a Bíblia fala que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo que a gente vive aqui. Porque todas as coisas que existem aqui foram criadas a partir do mundo espiritual, do mundo invisível. Eu creio que Adão e Eva, eles enxergavam o mundo invisível, que para nós é invisível, o mundo espiritual, né? Quando Eva conversa com uma serpente, eu não imagino que é essa que a gente conhece nos dias de hoje, né? Eu creio que era um ser espiritual ali. Quando a Bíblia fala de dominar sobre as aves, sobre os peixes, eu acho que está falando de seres espirituais que eles enxergavam. Mas depois da queda, a Bíblia fala que Deus ele coloca 2 anjos que fecham ali o jardim. E naquele momento, para mim, fecha-se a visão espiritual do homem. Mas isso não impediu que homens na Bíblia, como o apóstolo Paulo, enxergassem esse mundo. Paulo fala que Deus o levou para o 3º céu. O apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, foi arrebatado e foi levado a uma visão. Onde que está isso, irmãos? Está no mundo espiritual. Agora veja, nós somos seres naturais, mas também habitamos em regiões espirituais, porque a Bíblia fala que Deus ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Amém? Então o seu espírito ele está num lugar. Ele está conectado em algum lugar. E lá em Efésios fala o quê? Que nós hoje estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Os irmãos estão conseguindo me acompanhar? Estão muito quietos os irmãos hoje. É o horário novo, né? Eu botei umas lâmpadas aqui, vocês viram? Porque senão hoje todo mundo ia dormir. Dedé falou que o pessoal estava dormindo. Eu falei, eu nunca dormi na pregação, Dedé. Só com vocês que acontece isso. Então veja, Efésios não fala que nós vamos habitar com Cristo nas regiões celestiais.
Efésios fala que nós estamos. Você sabia que nesse momento você está habitando com Cristo nas regiões celestiais? Então existe uma posição espiritual. Todo ímpio, o espírito dele está no império das trevas. Mas todo crente, o seu espírito está no reino do Filho amado. Eita, e só isso é motivo para glorificar, irmãos. Você pode estar no mesmo lugar aqui na terra, mas no espírito está bem diferente. Por isso nós não vamos para o céu, nós já estamos no céu. O que nós podemos fazer é manifestar os céus aqui na terra. Sabe, é para isso que você foi chamado. Para anunciar como Jesus falado, é chegado o reino dos céus. Porque aonde você vai, o reino está junto. Você vai levando o reino. Agora, você precisa expressar o reino, porque é invisível, ninguém está vendo. Mas é mais ou menos assim, eu tenho a percepção. Vamos facilitar aqui. Lembra quando Nicodemos pergunta para Jesus, né? Aliás, a Bíblia não registra a pergunta de Nicodemos, registra só a resposta de Jesus, que ele fala: importa-vos nascer de novo. E ele fala o seguinte: aquele que é nascido do Espírito, né, ninguém é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Amém? Você sabe, ninguém enxerga o vento. Você enxerga o vento? Não. Mas você percebe-se o vento. Você percebe o vento. Você sente o vento. Mas você pode enxergar o vento aonde? Quando ele balança as árvores, por exemplo. Então o reino do Espírito, ele é como o vento. Ele é invisível para as pessoas, mas é possível enxergá-lo nas nossas vidas, como as árvores que balançam. Mas eu não sou só árvore, eu balanço, mas eu falo também. E quando eu falo aqui, eu falo coisas do reino, e o seu espírito que está no reino testifica com aquilo que eu falo. Então esse é o papel nosso, é manifestar o reino, estando no ambiente físico, estando aqui no plano natural. Mas você percebe essa dualidade? Nós estamos no natural, mas o nosso espírito está lá no reino. E deixa eu dizer, não importa se você é um crente há 10 mil anos, ou se você é um novo convertido, se você teve a experiência com Deus, você está no reino. Amém? Qual que é o problema? Tem pessoas que não perceberam ainda que houve uma mudança. Mas a Bíblia fala: as coisas velhas se passaram, em tudo se fez novo. Mas isso não é com você. Eu sei que as irmãs queriam ter a pele de bebê, tudo novinho. Mas é no mundo espiritual. Você nasceu de novo nesse mundo espiritual, e agora você vai depender de imergir nesse reino para poder manifestá-lo nos seus pensamentos, na sua maneira. Só um exemplo aqui. Toda vez que nós estudamos a palavra, o que a palavra nos conta? Você sabe, a Bíblia não é um manual do que fazer, mas é um manual do que foi feito. A Bíblia não diz o que eu tenho que fazer, a Bíblia diz o que foi feito para mim. Por isso aqui é chamado testamento, e não manual. Eu sei que tem gente que gosta de falar: a Bíblia é o manual do homem. Não. Para mim é um testamento, ela diz o que foi feito. Então todas as vezes que eu estudo a palavra, toda vez que você ouve a pregação, você está ouvindo contar algo lá do reino espiritual. Então quanto mais você se expõe à palavra, quanto mais você se expõe à pregação, você está se expondo ao reino espiritual. Todas as vezes que você ora ao Senhor, você estabelece um canal com esse ambiente espiritual. Por isso é importante a oração. Porque se você não ora, veja, você está no reino, irmãos. Isso é imutável, porque não depende de você. Foi Deus quem te colocou lá. Foi Deus quem te salvou. Não foi você, não é o que você faz, né? Não tem nada a ver com você. Deus te colocou lá. Mas viver aquilo que o reino te proporciona vai depender da sua decisão
de se conectar, de vislumbrar, de poder acessar esse reino que é invisível. Então, quando nós oramos, o que nós estamos fazendo, irmãos? Nós estamos nos conectando. Lembra da visão de Jacó? Jacó, a Bíblia fala que chegou em Betel, pegou um travesseiro de pedra. Um dia desse eu provei lá na mesa, parecia um travesseiro de Jacó, parecia uma pedra o travesseiro. Ele pegou uma pedra, ele deu um cochilo assim, teve uma visão de uma escada e anjos subiam e desciam. Você sabe, esse é o ambiente da igreja. Quando a gente começa a movimentar as coisas no mundo espiritual, irmãos, abre um portal de alguma forma e anjos começam a subir e descer, e ele fala, esse lugar aqui não é outro senão a casa de Deus. É isso que é a igreja, irmãos. Estou falando do prédio, hein? A igreja, nós, quando você se reúne na sua célula, quando você vai visitar o seu irmão, quando você começa, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, esse portal dimensional se conecta com os céus e anjos começam a subir e descer, o ambiente começa a mudar, porque nós somos cidadãos do reino dos céus e quando nós nos reunimos, esse reino é manifestado. Então a oração é quando você conecta, quando você faz a conexão e começa a abrir esse portal. E eu estava vendo um dia desse, não sei quem escreveu, quem ora demais vive menos. Vive menos preocupado, vive menos endividado, vive menos ansioso, vive menos nervoso. Por quê, irmãos? Você está enxergando as coisas do ponto de vista do céu. Sabe, tem problemas que a gente passa que parece tão... meu Deus, é tanta coisa. Aí Deus te tira assim, a perspectiva. E aí você começa a enxergar dos céus. Parece tão pequeno, é isso aqui que é o teu problema. Sabe, quando você sobe para as regiões celestiais... E você senta do lado de Jesus e você olha os problemas aqui da terra. E você fala assim, nossa, é isso? São esses os problemas? Que aí talvez você faça como o apóstolo Paulo e fala, essa nossa leve e momentânea tribulação. Que problema que há? O que há nos separar do amor de Deus? Nem a altura, nem a profundidade, nem os principados e nem as potestades. Porque ele conseguiu sair do plano natural e subiu para as perspectivas do céu. Então quando nós oramos, nós estamos fazendo isso. Por isso que no começo a oração parece algo tão estranho, né? Estou falando para ninguém. Eu sei que às vezes a gente é crente há muito tempo e nem se dá conta disso. Mas eu lembro quando eu começava a orar, eu falava, mas eu estou falando com quem aqui? Mas... você começa a interagir e a perceber e a ouvir a Deus e a ter as coisas sobre a perspectiva dos céus. E o jejum, irmãos? Da mesma forma, quando nós jejuamos, como eu falei, nós não estamos deixando de comer, nós estamos trocando de alimento. Você vai falar, alimento da terra, alimento natural, fica aqui em stand-by, porque nesse momento eu vou receber da palavra que sai da boca de Deus. E aí nós começamos a nos alimentar com as coisas que são dos céus. E qual que é a importância disso? Quanto mais nós somos expostos ao reino dos céus, mais nós somos transformados. A Bíblia fala que nós somos transformados quando nós contemplamos ao Senhor. Como por um espelho, somos transformados à sua imagem de glória. Como é que você é transformado? Quando você se expõe às coisas de Deus. Quando você sobe para esse ambiente e a sua mente, os seus valores, você começa a ser mudado, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de se expressar começa a ser uma maneira espiritual.
É como um cidadão de um território. Você, às vezes, aqui nos Estados Unidos, a gente convive com pessoas de muitos povos, né? Às vezes, pelo jeito de falar, pelo jeito de andar, você fala, do país tal, isso aqui. Esse espanhol difícil aqui deve ser de Cuba. Esse inglês aqui complicado é de indiano, né? Você vai manjando a pessoa pelo sotaque, pela aparência, pela roupa. Você sabe, existe um sotaque que é do céu, irmãos. Aqueles discípulos lá no caminho de Emaús, que não reconheceram Jesus. Depois que Jesus se manifesta a eles, eles falam, acaso não vos ardia o coração enquanto ele falava? É tipo, eu sabia que ele não era daqui. Sabe, existe um sotaque que é dos céus. Existe uma voz que não é da terra, irmãos. E é essa voz que o mundo se submete. Essa voz que muda as coisas, essa voz que comanda para o mundo espiritual. Lázaro sai para fora e o morto revive. E a cura se estabelece e as coisas, e a tempestade se acalma, porque não é uma voz da terra, é a voz dos céus. Então quando nós jejuamos, nós estamos aguçando essa sensibilidade espiritual. Nós estamos informando para o nosso corpo, não é apenas a terra, você é aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é do espírito é espírito. Eu não sou mais apenas carne, mas dentro de mim há também o Espírito de Deus, eu sou um ser espiritual. E agora a carne você deixa de lado, porque eu vou alimentar o meu espírito. Sabe, e são oportunidades como essa, quando nós nos dedicamos ao jejum, para nos alimentarmos do céu. Quando nós nos dedicamos à oração, quando nós louvamos a Deus. Louvor é algo poderoso, irmãos. Sabe, a Bíblia fala que um dia a pregação vai cessar, a profecia vai cessar, mas o louvor nunca vai acabar. Então a atmosfera de louvor, irmãos, é a atmosfera do céu. Algumas semanas atrás eu tive uma visão dos céus, uma percepção. Na verdade era da terra, mas Deus me permitiu enxergar a Jerusalém celestial. E o que foi curioso, irmãos, é que ela vibrava numa frequência e tinha um som. A cidade tinha um som, tinha um louvor. Sabe, os céus vai ser um lugar de louvor. Existe uma frequência dos céus. E quando nós vibramos nessa frequência aqui no louvor, nós estamos trazendo um ambiente que os anjos... engraçado, porque... é a mesma, eu tô à vontade aqui nesse lugar, porque eu tô acostumado, eu sei cantar essa música. Sabe, irmão, não tem noção do que é o louvor. Você não tem noção do que é a música, irmãos. É uma arma de guerra. Sabe, mas o jejum, irmãos, podemos esquecer do jejum. Então como é que nós vamos jejuar nesses dias? Você vai escolher, né? Basicamente, irmão, jejum é você se abster de algum alimento físico, natural, né? Tem jejuns onde as pessoas simplesmente não comem absolutamente nada, além de água, durante um período. Outros tiram alguns alimentos, como por exemplo, nós temos na Bíblia o jejum de Daniel, onde ele escolheu jejuar tirando alguns alimentos, tirando carne e derivados, né, do animal. Mas irmãs principalmente, pelo amor de Deus, não é dieta. Não, eu vou aproveitar o jejum da igreja para tirar o açúcar. Não, mas não estraga o jejum não, tá? Homens, não vale tirar o pepino da comida, não vale tirar a chicória, o jiló. Nem sei o que é isso, mas eu já ouvi falar desses nomes aí. É para tirar algo que realmente
te alimenta. Picanha, Coca-Cola. E aí você vai escolher, irmãos, presta atenção, você vai escolher um período de tempo, tá? Você pode fazer isso 24 horas. Eu vou fazer uma refeição só por dia e ficar sem comer nada até o outro dia, naquele mesmo horário. Eu sei que é difícil às vezes para a nossa realidade, porque os irmãos trabalham. Então você pode fazer um jejum por um período, né? Eu vou ficar sem comer durante o dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, ou de meio-dia às 4. Mas você tem que entender que jejum não é passar fome, irmãos. Tá? É melhor você ficar 6 horas sem comer e fazer da forma correta, do que ficar 24 horas só sem comer e você não fez jejum, você só ficou sem comer, né? Então vai ser um tempo que... E aí ao final desse tempo, quando o seu físico estiver em demanda, né? Quando você estiver sentindo necessidade de alimento, você vai buscar ao Senhor. Você vai fazer isso, você vai estabelecer essa conexão de Jacó, essa escadinha para os céus. Você vai no seu quarto, na sua casa, no seu íntimo, você vai buscar ao Senhor em oração e pedir revelação dos céus. Como eu falei, não é uma troca. Mas eu fiquei sabendo, fulano que jejuou pela conversão da família dele e funcionou. Veja, existe a batalha espiritual. Daniel mesmo, ele orou, Deus liberou no mundo espiritual aquilo que ele queria, mas haviam principados e potestades resistindo. Então ele orava com uma oração de guerra espiritual. Então, como eu falei, não é porque ele jejuou que Deus que venceu. Mas como eu falei, o jejum ele te leva para a dimensão espiritual. No jejum, Deus pode te dar estratégias para você alcançar aquilo que você quer. Não é que Deus vai te dar se você jejuar, mas no mundo espiritual, você talvez vai encontrar respostas, você vai encontrar uma maneira correta de orar, você vai mais ter sensibilidade para escutar a Deus. Você sabe, gente, tem gente que Deus está falando e não escuta a Deus. E aí, às vezes, num momento como esse, onde você para orar, se dedica ao Senhor, Deus vai falar e vai te escutar. Deus falou comigo porque eu jejuei. Não, você escutou a Deus porque você jejuou. Deus estava falando há muito tempo atrás. Porque para Deus falar não precisa jejuar, mas para escutar talvez. Se você é alguém com a cabeça muito cheia das coisas daqui, é preciso tirar esse tempo. Mas o que é mais importante é você se expor ao mundo espiritual. E você, talvez no momento de jejum, é onde você vai lembrar que apesar de você habitar num corpo terreno, numa casa terrena, como a Bíblia diz, você não pertence a esse lugar, numa habitação terrena, mas você é um espírito que está nas regiões celestiais. Sabe, é importante, irmãos, que o tempo inteiro a gente tenha essa consciência. Porque senão você vai ser alguém refém das circunstâncias, refém das emoções, refém de tudo que acontece aqui. Mas aquele que tem consciência de onde ele está no mundo espiritual, esse é aquele que está como sobre a rocha. Esse não acontece. Essas coisas, vem o vento, vem a chuva, vem os problemas, e por mais que a habitação terrena aqui está sofrendo pra caramba, ele se retira, ele enxerga na perspectiva dos céus, e ele sabe que tudo está no controle do Senhor, que todas as coisas, nada sai do controle do Senhor, sabe? E é por isso. E aí você não fica com medo, você não fica assustado, você não fica ansioso, você não fica preocupado. Porque quem escuta a voz de Deus, o que faz acalmar a água do mar, a tempestade? É a voz de Deus. Você sabe, irmãos, é que os irmãos não acham que pastor não tem problema, né? Irmão, pastor tem problema, pastor paga boleto, pastor tem muita coisa. E às vezes é tanta coisa, eu falo, Deus,
só fala, só libera uma palavra para acalmar meu coração. E Deus fala, pronto, passou, porque é isso que nós precisamos, irmãos, é ouvir a Deus. Mas onde que Deus fala? Deus fala, pode falar aqui, audivelmente, mas não é a maneira normal de Deus falar. Deus fala no ambiente dele. A Bíblia fala que Deus é espírito e os adoradores adoram em espírito. Jesus falou, as palavras que eu vos digo são espírito. Então a maneira de Deus falar é no ambiente dele, no ambiente, não é ele que desce para cá, ele já desceu. Amém? Já desceu, já falou, já fez tudo que tinha de ser feito. Ele voltou, agora nós é quem temos que subir, irmãos, para o ambiente dele, através da oração, da palavra e do jejum. Por isso que o jejum tem que ser a prática cristã. Porque o tempo inteiro nós temos que estar conscientes. Nós somos conscientes de que nós somos do céu, nós não somos dessa terra. Tem coisas que precisam ser lembradas todos os dias. Jesus mesmo falou, olha, todas as vezes que vocês se reunirem, né? Quando vocês, é porque a gente faz uma simbologia, né? Do cálice e do pão. Mas era a refeição do judeu. Então é como se eu fosse visitar o irmão aqui, ele fosse me servir o pão de queijo, o café, ou a picanha, a Coca-Cola. Todas as vezes que você for reunir, lembra que a hora que você for beber, você lembra do meu sangue. O que você for comer, você lembra do meu corpo que foi entregue. Ou seja, é algo que precisa ser repetido todos os dias. Todas as vezes você precisa estar lembrando disso. Porque a Bíblia fala que o nosso acusador nos acusa de dia e de noite. Por isso, nós precisamos lembrar do perdão dia e noite. E da mesma forma, a oração, o jejum, a exposição, a leitura da palavra, o momento de intimidade, é o que nos lembra que nós não somos daqui, irmãos. Que aqui não é o fim da linha, aqui é o começo das coisas. É o começo da sua história, da linda história que Deus estabeleceu para mim e para você. Amém, meus irmãos? Então eu queria que nós vamos começar esse jejum, né? O start vai ser domingo que vem, mas na verdade, domingo que vem você ainda vai fazer suas refeições normalmente. Na segunda-feira nós vamos começar o jejum, cada um vai estabelecer a sua maneira. E nós vamos fazer da seguinte forma: no nosso grupo de WhatsApp aqui da igreja, nós vamos soltar um devocional todo dia de manhã, tá? E se você quiser acompanhar pela nossa igreja principal lá em Goiânia, vai ter pregação, todo dia dele, todos os dias à noite, né? E o link dessa pregação, se você quiser receber também no seu WhatsApp, você se cadastra no site que está jejum21dias.com.br. Aí você vai receber o link e todo dia vai ter à noite uma transmissão. De dia, devocional da nossa igreja aqui, de noite, da Videira Global, se você quiser acompanhar, vai ter uma pregação durante esses 21 dias. E quarta-feira continuamos com a reunião de oração aqui, onde nós temos já toda quarta-feira, das 7 às 8, tirado esse tempo para poder buscar o Senhor. Amém, meus irmãos? Quantos vão participar do jejum? Só para eu saber aqui. Olha lá, hein? Como eu falei, irmãos, não é sacrifício, não é passar fome, é buscar a Deus. Tira um tempo, reserva um tempo, e que esses momentos, né, que esses 21 dias se torne um hábito na sua vida, né, que isso se torne uma prática cristã. Você vai ver como você vai mudar. Como eu falei, você reconhece um cidadão pela sua maneira de pensar, de falar, de vestir. Assim seremos nós reconhecidos também como cidadãos dos céus. Amém? Eu amo quando às vezes pessoa ímpia, né, não conhece crente, tem todo um linguajar, né, que não é diferente do nosso. Ele fala assim: nossa, você tem uma energia boa, né? Eu falei: sim. Essa energia veio habitar em mim. Amém? É o Espírito do Deus vivo, né? É isso. As pessoas não sabem explicar, mas elas, não sei de onde é esse seu sotaque, em outras palavras, né?
mas nós sabemos que Ele vem do céu. Amém, meus irmãos? Se coloque de pé, vamos orar.